Nos tempos, o amor de muitos se esfriariam, assim diz a Bíblia. Já é constitucional. O FTF já decretou que as carteiras de motorista serão suspensas daquelas pessoas que estão inadimplentes. E as pessoas que estão inadimplentes, se o seu credor entrar com um processo, eles têm direito de apreender a carteira do motorista e também o passaporte. O amor das pessoas tem se esfriado tanto que eu não sei qual é a mente de uma pessoa, de um ministro, que vai até, né, em determinados órgãos e se reúne, né, para fazer uma atrocidade dessa. Isso aí é desumano, isso é muito desumano, porque eu creio que a maioria das pessoas que estão devendo, elas estão devendo porque elas não tiveram condições de cumprir com o seu compromisso. Porque a maioria das pessoas que devem, muitos deles ficam até sem dormir. Pessoas que estão inadimplentes, às vezes nem se alimentam direito, preocupado com aquela dívida. Alguns não, mas a pessoa que ela tem realmente, que ela tem a preocupação, que ela tem um compromisso com a vida dela e com seus familiares, ela fica até envergonhada. E agora essas pessoas vão passar por mais essa vergonha. Esse é o nosso Brasil. Eu não sei como é que a pessoa cria uma lei dessa. Essa pessoa ela não tem coração. Ela não tem coração. Quando chega próximo às eleições, essas pessoas procuram as igrejas, os grandes líderes defendem, coloca em cima do altar, que é um lugar santo, lugar de falar da palavra de Deus, e dá um microfone para essas pessoas falarem. E em um momento desse, né, nós não estamos vendo nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum grande líder defendendo. Porque, assim, as preocupações da maioria das pessoas é por si próprio. Porque deveria haver um outro meio. Porque quantas e quantas pessoas vão ficar prejudicadas? Mas não vai atingir o motorista de Uber. Mas não vai atingir o caminhoneiro. Quem me disse que não vai? No momento que a lei, né, estiver em vigor, porque eu creio que já está constitucional, então já está em vigor. E, nesse momento, todo mundo vai entrar no bolo. As pessoas que são autônomas, que levam seu alimento para casa, que é autônomo, que não está conseguindo nem pagar às vezes a própria energia da sua casa ou a água, vai ter que pagar essa dívida, vai ser obrigado. Nós temos sim que ter a responsabilidade de comprar e pagar. Mas tem pessoas que elas entraram nessa situação, não foi porque ela quis, não foi porque ela quis ostentar, foi por necessidade. Muitos foram por necessidade. Então, nós estamos vendo o final dos tempos, o final do mundo, onde muitas coisas iriam acontecer e nós não teríamos quem nos defendesse. Nós não temos quem nos defenda. Às vezes as pessoas confiam no homem, ela confia no presidente. Ela fala, eu sou amigo do presidente, eu sou amigo do deputado, eu sou amigo do senador, eu vou resolver isso. Mas existem coisas que só Deus... Existe coisa não, todas as coisas só Deus pode resolver. E quando um homem desse coloca uma situação dessa dentro da sua mente e leva para ser aprovado, esta pessoa, eu digo aqui sem dúvida e sem medo nenhum de errar. Eu posso até ter, né, algum represária no meu canal, mas eu vou dizer, a pessoa que cria uma lei dessa, ela está totalmente sendo usada pelo demônio, por Satanás, porque é Satanás que quer ver a bandidagem aumentar no mundo, a bandidagem aumentar. Nós não estamos vendo ninguém fazendo leis para combater o tráfico, nós não estamos vendo nenhuma lei para acabar com a bandidagem, para acabar com a ladroeira que existe dentro do Planalto. Eu não estou vendo ninguém fazendo isso. Quando um se levanta, daqui a pouco é abafado. Mas na hora que uma lei dessa surge, todo mundo fica calado. Bem poucas pessoas estão falando desse assunto, um assunto tão complicado. Mas o amor já se esfriou no coração dessas pessoas.
A palavra do Senhor diz que toda a autoridade da terra ela é constituída por Deus. Mas isso não significa que ela foi constituída por Deus, que a pessoa é usada por Deus. Às vezes a pessoa está em um local, mas ela não é usada por Deus. Deus colocou ela ali, mas ela é usada por Satanás e seus anjos. Deus também ele criou o Lúcifer. Ele colocou o Lúcifer como chefe dos anjos lá no céu. E lá ele tinha a autoridade de Deus. Mas depois a mente dele se corrompeu e ele quis ser maior do que Deus. Ele disse, eu vou fazer um trono maior do que ele, maior do que o dele. Porque Deus tinha dado uma autoridade a ele, ele queria autoridade máxima. E tem pessoas que querem ter autoridade máxima. Elas não querem ter uma autoridade para ajudar. Ela quer uma autoridade para massacrar. Quantas e quantas pessoas chegam na Câmara, chega até lá, em vez de agradecer a Deus, chega lá no STF, chega lá, recebeu a cadeira, porque Deus permitiu e lá ela se presta para fazer coisas que venham ofender os menores, que venham pisar, que venham massacrar, que venham destruir. Nós estamos vendo os presídios cheios, nós não vemos nenhuma humanidade nos presídios. Ah, mas são bandidos. Sim, é bandido, mas é ser humano. Nós não vimos ninguém cuidando, praticamente ninguém cuidando dos viciados que estão jogados nas ruas, a não ser os centros de recuperação que não recebem ajuda nenhuma do governo. Nós vemos homens e mulheres de Deus pegando homens e mulheres caídos no meio da rua que estão sendo atingidos pelas drogas, que entrou nesse mundo errado por alguma situação, não sei, eles que sabem, não estou aqui para julgar, mas nós não vemos ajuda do governo para isso. Então, nós estamos vendo os governantes se preocupando mais com si próprio, com leis absurdas, leis diabólicas, leis que não levam a nada. Igual aquelas leis que aqueles homens endemoniados levou até o rei e disse, aprove aqui essa lei, aprove aqui, aprove essa lei aqui, porque se alguém se ajoelhar para adorar algum outro Deus que não seja o Senhor, essa pessoa será lançada na cova dos leões. E o rei foi lá e aprovou. Ele não meditou, ele não pensou em nada, ele só aprovou, porque ia beneficiar ele. O outro fez a mesma coisa. Disse com Nabucodonosor também, se existir alguém que vá se ajoelhar, que não seja na frente da sua estátua, que seja lançado na fornalha de fogo. E hoje nós não estamos vendo diferente. Aquele homem também, né, que fez a forca para acabar com Amã, que ia acabar com o homem de Deus, ele também incentivou o rei a fazer a forca. Só que Deus livrou, Deus deu o livramento e Deus fez com que aquele que criou a forca foi quem fosse para a forca, aquela forca de 22 metros. E assim hoje não é diferente. As pessoas querem destruir os menores, querem destruir os pequenos, mas Deus está de olho, Deus está olhando tudo. Nós já estamos vendo aí o apagão acontecendo em várias cidades, os alimentos faltando, as pessoas ficando, né, sem alimento, porque foram avisados que teriam que estocar alimento em casa. E as pessoas falaram, não, isso aí é conversa fiada, isso aí não vai acontecer não. E tem aquelas pessoas que elas ficam ligadas, muitas vezes só dentro da igreja. Ela vai para dentro da igreja, ela senta no banco, ela ouve a pregação, ela volta para casa e ela não se interessa por mais nada. Ela não se interessa o que está acontecendo à volta dela. Muitas destruições acontecendo à volta dela e ela só está ali, glória a Deus, aleluia, que o pastor disse, o pastor falou, o pastor disse. Ela não se preocupa, né, com as coisas que estão acontecendo ao redor. E quando ela pega de surpresa, ela fala, ai meu Deus, por que deixou isso acontecer? Porque muitas das vezes essa pessoa, ela não está se preocupando com a vida dela, ela não está se preocupando em se precaver, ela não está se preocupando em buscar a Deus, né? Orar e vigiar, e aí acontece. E quando acontece, ela culpa Deus e sai da igreja. E muitos estão sendo avisados. Pessoas que só querem ir para a igreja para pular, rodar, cair, e depois que ela sai do culto, ela nem lembra qual foi a pregação. Ela nem se lembra
o que foi dito. Porque ela passou o tempo todo caída, ela passou o tempo todo dormindo, e ela não percebeu o que Deus queria falar com ela. E outras coisas que se eu falar aqui, vocês vão se escandalizar que acontece dentro da igreja. Então, o que a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, vamos nos preparar, vamos ficar atentos, porque os homens mal já estão criando as leis para destruir os pequenos, para nos destruir. Mas nós, que somos de Deus, nós temos que estar preparados. Que se tiver de tomar a CNH, se tiver de tomar o passaporte, que aconteça, mas que nós venhamos estar preparados para o dia do julgamento, para o dia da volta de Jesus que está próximo. Porque há muito tempo eu ouvia falar dessas coisas e eu pensava, isso não vai acontecer. A mesma coisa a volta de Jesus. A volta de Jesus está próximo e muita gente está falando que não vai acontecer. Há muito tempo, já tem mais de ano que vem avisando dos apagão que vai acontecer para as pessoas estocarem alimento, que iria acontecer, já começou. Na Espanha, em Portugal, em outros países já começou. Pessoas que chegaram no mercado para comprar e não tinha mais nada, porque a prateleira estava vazia. E a Bíblia fala que vai chegar um tempo que nós vamos ter condições de comprar, mas não vamos achar. Vai passar necessidade, mesmo com dinheiro, com cartão de crédito, você não vai poder comprar, porque você não vai achar. Então, vamos buscar a presença do Senhor e se preparar para a volta de Cristo. Vamos se preparar para a volta de Cristo, porque nós estamos vendo tantas coisas, que se nós formos falar aqui, nós vamos ter o canal até suspenso, né? E coisas que nós não podemos falar aqui, mas eu gostaria que você ficasse mais atento, observasse o que está acontecendo ao seu redor, porque o diabo ele está furioso, o diabo está armando para todo lado e ele está atirando para todo lado, porque nós podemos sofrer um ataque cibernético a qualquer momento. Não é uma guerra de poder bélico, é um ataque cibernético que pode ser de lá do Japão chegar aqui, pode sair de lá da Rússia e chegar aqui no Brasil e nós sermos pegos de surpresa. Mas só não podemos ser pegos de surpresa com a volta de Jesus, porque Jesus está chegando e Ele está dando uma oportunidade, Ele está dando tempo, e o tempo é esse, o tempo é agora. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou a irmã Del Matos. Eu oro todos os dias pela manhã e pela tarde. Se você não é inscrito, entre no canal, tem aí a palavra inscreva, se você ativa, vê o símbolo de um sino, você toca também. Quando você ativar, logo que eu gravar um áudio aqui, o YouTube irá lhe informar que tem conteúdo novo. E assim, você também dê o seu like. Tem um dedinho polegar do lado esquerdo, você a toca. E aí, todas as vezes que nós divulgar um áudio, o YouTube informa para outra pessoa que é um conteúdo bom, que é um conteúdo que pode ser indicado para outras pessoas. E você vai estar me ajudando a evangelizar, levando a palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Pai amado e querido, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por esses momentos que eu passo na tua presença, porque para mim é o melhor momento, é o momento que eu falo contigo, que eu sinto o Senhor. Eu sinto o Senhor me abraçando, eu sinto o Senhor falando comigo. Me dá força, Senhor. Me dá forças, Pai. Unge as minhas palavras, Senhor, para despertar essas pessoas que estão afastadas de Ti. Unge, meu Deus, as minhas palavras, para que as pessoas venham se converter. E toda honra e toda glória seja dada para Ti, meu Senhor. Muitas pessoas, Pai, estão afastadas do Senhor. Estão vendo os sinais estão acontecendo e as pessoas não estão nem aí. Faz, meu Deus, essa pessoa se voltar, parar para pensar que existe um Deus Todo-Poderoso que quer levar para a glória, que quer dar uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida de alegria, porque aqui na terra nós não temos mais paz. Mas o Senhor disse que aqui no mundo nós teríamos aflições, mas nós tivéssemos um bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo para nós. E por isso, Pai, a minha alegria é saber que eu vou ter uma paz. Eu vou ter uma paz para sempre. Eu vou viver na glória com o Senhor. E a minha maior alegria é ver os meus irmãos lá comigo. É ver minha família. É ver a família desse canal lá na glória comigo. Chegar juntos, passearmos juntos. Sentar na mesa para cear com o Senhor. E todos, meu Pai, eu apresento desse canal, os familiares, eu apresento. O amor que eu tenho, meu Deus, por Ti é verdadeiro.
Eu te amo, Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado é seu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. E assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. Não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Bom dia. A paz do Senhor para todos. You are mighty, Lord. You are faithful, God. Every other name will fade, but Jesus' name remains. We lift you high forevermore. You are the King above it all. Though the world may change, my Jesus stays the same.